A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Blinde o coração e receba vida. Boa tarde a todos. Deus abençoe a mim, a você, os meus familiares, os seus familiares, de longe e de perto. Deus abençoe o nosso país, as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Senhor Jesus abençoe nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Deus abençoe todas as nações do mundo. Jesus hoje faça uma visita aí a esse que se encontra enfermo no leito de hospital e a você também que está aí em casa. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom em todo o tempo. Eu vou começar hoje fazendo um testemunho. Aleluia. Eu estava ali no espelho penteando meu cabelo e aí eu lembrei que assim que minha mãe faleceu, eu fiquei quase que careca, perdi, né? O cabelo todo, e agora o Senhor está me abençoando, ó, nascendo cabelo em todo canto. Glória a Deus, aleluia. Aí eu tive que dar uma cortadinha aqui na ponta, e as medicações, né? Muito bom, uma hora eu vou estar passando para vocês aí, um tratamento muito simples. Deus é bom em todo tempo. Eu fiz também votos a Deus, e Deus me abençoou poderosamente. Que nesta tarde o Senhor Jesus te abençoe poderosamente como Ele tem me abençoado. Olha, eu tô cheinha de cabelo pequenininho aqui e tá muito, muito mesmo. Eu tô usando aí um creme da Elsef, eu acho que é esse o nome. Mas depois eu passo para vocês. Eu quero hoje aqui falar acerca, aleluia, glória a Deus, de uma criança chamado Ismael, que foi chamado por Deus, o dia do chamado de Ismael. Ismael em hebraico é Samuel, que se chama, o significado, nome de Deus. Então em hebraico Ismael, glória a Deus. Ismael era o filho, aleluia, de Ana e Eucana, aquele filho primogênito, tanto que Ana queria e Eucana também, né? Eles lutaram muito, eles ficaram muito na presença do Senhor. E aí, quando o neném nasceu, passou-se anos, depois que ele saiu de amamentar, ele foi entregue ali para o sacerdote Eli, para que ele cuidasse do menino na presença do Senhor. Olha só, glória a Deus, eu vou estar lendo a Bíblia, né? A Bíblia judaica, olha, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa essa Bíblia. Dá honra a quem tem honra, né? Essa Bíblia é muito boa mesmo, glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus: o menino Ismael continuava ministrando a Adonai. Adonai é Deus, um dos nomes de Deus, sob a direção de Eli. Naqueles dias, Adonai raramente falava e as visões eram poucas, porque Deus não estava se agradando de Eli. Eli, aleluia, ele passava muito a mão na cabeça dos filhos e entrou iniquidade na casa do Senhor através aí da família de Eli. Aleluia. Eli, aleluia, glória a Deus, ele foi perdoado por Deus pelos pecados, pela sua falha no seu ministério. Porém Deus estava ali, deixando ele, glória a Deus, observando ele. Mas o Senhor não iria restaurar o ministério de Eli,
por causa dos seus descendentes. Aleluia! Ele não ia restaurar o cargo sacerdotal de Eli, nem dos seus descendentes. Para servir o Senhor como obreiro, é preciso nós estarmos na presença do Senhor, obedecer o chamado. Aleluia! Então a gente acha que a vontade de Deus, quando Ele nos capacita para algo, é irrevogável. É irrevogável, né? Então nós temos que observar. Aleluia. Eu iria ler Romanos, capítulo 11, versículo 29. Glória a Deus. Vamos lá, dar uma lidinha? Diz assim, Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos, ou são sem... É irrevogável. Porque Deus capacita de acordo com o caráter da pessoa. Deus não se arrepende de te dar um dom. Aleluia. Glória a Deus. Então devemos zelar, devemos cuidar, né? Aleluia. Então vamos ver aí acerca de versículo 2. Certa vez, naquele período, Eli tinha ido para a cama. Seus olhos tinham começado a se escurecer, de modo que era difícil para ele enxergar, por causa da velhice. Ele já era uma pessoa idosa. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. Qual a lâmpada de Deus? A lua, né? O sol. Então a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. E Samuel tinha se deitado para dormir no santuário de Adonai, onde estava a arca de Deus. Glória a Deus, aleluia. A arca fora feita de madeira de acácia, e Samuel, ele dormia, e Samuel dormia ali, perto da arca, aleluia, de Deus. E ele crescia na graça e no conhecimento, porque Eli ia orientando ele, e ele era um menino muito obediente. Adonai chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. Então ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, o Senhor me chamou? Eli, porém, lhe falou: eu não chamei você, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Adonai, que é Deus, chamou uma segunda vez: Samuel, Samuel. Levantou-se e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Ele respondeu: eu não o chamei, meu filho, deite-se novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia Adonai. A palavra de Adonai ainda não tinha sido revelada a ele. Ora, ele não conhecia. Então, neste período, lembre-se que haviam poucas profecias, porque Deus já não estava se agradando de Eli. Estava colocando ele ali tipo no banho-maria, sabe? Ora, Samuel ainda não conhecia Adonai, a palavra de Adonai ainda não tinha sido revelada a ele. Adonai chamou novamente, pela terceira vez: Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou eu, o Senhor me chamou. Afinal, ele compreendeu que Adonai estava chamando a criança. Então ele disse a Samuel:
Vai e deite-se. Se você for chamado novamente, diga: fala, Adonai, ou fala, Deus, que teu servo está ouvindo. Shemuel foi e se deitou em seu lugar. Adonai veio e ficou ali. Então falou como das outras vezes: Shemuel, Shemuel. Samuel, Samuel. Então Shemuel disse: fala, teu servo está ouvindo. Adonai disse a Shemuel: veja, eu farei algo em Israel, que fará tinir ambos os ouvidos de qualquer um que ouvir sobre isso. Nesse dia farei contra a casa de Eli todas as coisas que eu disse com respeito à família dele, do início até o fim. Porque eu disse a ele que executaria o julgamento contra a sua família, para sempre, por causa da sua impiedade, em não repreender seus filhos, embora ele soubesse que eles estavam trazendo maldição para si. Portanto, eu jurei à família de Eli que a impiedade da família de Eli nunca será expiada por nenhum sacrifício ou oferta. Glória a Deus, aleluia. Então aqui me faz a reflexão, me faz Deus saber que devemos ensinar os nossos filhos, usar a vara da correção. A vara é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ensinar de acordo com a Bíblia. Não é espancar o seu filho, não, mas umas varinhas, né, nas pernas. Não é pecado, não. O que é pecado é espancamento. E aqui o Senhor fala acerca da maldição que, então, os filhos, que através das rebeliões, através da malcriação, através da desobediência dos filhos, nós somos amaldiçoados. Sim, porque quando não corrigimos, lá na frente, aleluia, nós mesmos sofremos essas consequências. Hoje em dia, os filhos batem nos pais, espancam, matam. Você vê um bebezinho dando no rosto do pai e da mãe, e a mãe fica sorrindo, fica alegre com aquilo, achando graça. Não, a criança dentro dela tem um instinto carnal, por causa do pecado que entrou no homem. Então é preciso repreender, é preciso mostrar que não é certo fazer isso. Aleluia, mas com amor, ensinar com carinho. Glória a Deus, aleluia. Os filhos de Eli faziam errado e Eli passava a mão na cabeça dos filhos. Então, nós devemos ter cuidado com essa conduta. Hoje você vê muitos aí, mães e pais, trazendo a sensualidade para dentro da sua casa, vestindo seus filhos de uma forma sensual. Lá na frente vai ter colheita. Aleluia, glória a Deus. Os homens que são pervertidos com a mente suja, até as mulheres também. Passa, não pode ver mais uma criança brincando, não pode mais ver uma criança sentada, não pode, porque é perigoso. O quê? Pegar sua criança, levar para um lugar a ermo e matar, esquartejar.
a fazer a coisa mal para a criança. A pedofilia está solta. Então é preciso que a mãe e o pai estejam orando, vigiando. Nós, como cristãos, devemos orar para que Deus mostre esses pedófilos e essas pedófilas também para as autoridades, para que venha ser vista, para que venha ser, aleluia, ser descoberto, para aquela pessoa receber a punição e daí então encontrar um homem ou mulher de Deus para falar do amor de Deus, para que ele venha se converter e deixar esses maus caminhos. Então assim a iniquidade entra, assola as famílias por falta de vigilância, por falta de correção, às vezes uma coisinha tão simples. Aleluia. Então ali o Senhor disse que ele seria punido, que a família dele perderia, aleluia, essa bênção que seria os cargos sacerdotais, as bênçãos de estar na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, servindo a Deus. O Senhor já não se agradava mais. Então Deus levantou Samuel desde o ventre da mãe de Ana, do ventre de Ana. Ana estava clamando ali pelo filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou, Senhor. Se eu tirar essa vergonha de mim, eu vou levar esta criança e deixar na tua casa. Porque antigamente era vergonhoso a mulher não ter filho, não dar filho para o seu esposo, para que se perpetuasse ali, para que se continuasse, né, a herança através dos filhos. Aleluia. E Deus jurou, diz aqui a palavra, portanto eu jurei à família de Eli, que a impiedade da família de Eli nunca será expiada por nenhum sacrifício ou oferta. Quando você peca contra o Espírito Santo de Deus, quando você faz algo que desagrada a Deus, sacrifício nem oferta nenhuma vai trazer o perdão para você. Principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dá a Satanás, a ídolos, a honra que é devida a Deus. No versículo 15, Samuel ficou ali até amanhã. Depois disso, ele abriu as portas da casa de Deus de Adonai. Entrando, Samuel estava com medo de contar a Eli a visão que tivera. Eli chamou Samuel. Samuel, meu filho. Ele respondeu, aqui estou eu. Ele disse, o que ele disse a você? O que Adonai falou a você, Samuel? Por favor, não o esconda de mim. Que Deus faça o que quer que tenha dito e faça ainda pior se você esconder de mim qualquer coisa que ele tenha dito a você. Samuel disse a Eli todas as palavras e nada escondeu. Glória a Deus. Aleluia. Então você vê aí a chamada de Samuel a servir a Deus, a servir a Deus na casa de Deus. Aleluia. Samuel, foi um dos primeiros profetas a exercer o ministério profético depois de
Abraão, Moisés e Débora. Então, Abraão, Moisés e Débora. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoou ali esse ministério profético para Samuel, porque ele era obediente, andava em lealdade na presença do Senhor, aleluia, e Deus se agradou do coração de Samuel. Adonai estava com ele e não deixou nenhuma de suas palavras caírem por terra. Adonai honrou as palavras de Samuel, de Samuel. Toda Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel tinha sido confirmado como profeta de Adonai, profeta de Deus. Adonai continuou aparecendo em Silom, que é Siló, porque Adonai se revelava a Samuel em Siló, pela palavra de Deus, por sua palavra, através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, por causa da corrupção sacerdotal, houve um declínio espiritual do povo de Deus. E ele vocacionou Samuel para proclamar ao povo de Deus, para prover como exemplo de fidelidade a sua vontade, para chamar o seu povo a arrependimento e a renovação, para agir como mediador entre Deus e o povo. Em torno de Samuel congregava-se outros profetas, chamados a congregação de profetas. Glória a Deus, aleluia. A escola de profeta de Ramá estava sob a direção de Samuel, por aprovação, aprovado por Deus. Através dele, os profetas de Ramá eles se desenvolveram espiritualmente, eram ensinados a respeito da vontade de Deus para a nação de Israel. Glória a Deus. O propósito de semelhante escola ou grupo de profetas era promover a renovação espiritual e a restauração do propósito do concerto de Adonai para com Israel. Qualquer um podia aprender com eles sobre os caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus assim levantou a escola de profetas, Ramá. E Deus está levantando uma escola de profetas, profetas verdadeiros, profetas que usam verdadeiramente a palavra do Senhor para ensinar, para corrigir, para estar ali adorando, louvando e glorificando ao Senhor. E Deus está tirando de debaixo de tapete todo aquele que não obedece ao Senhor, todo aquele que usa de mentira,
que usa de falsas profecias, que usa de adivinhações, que fazem coisas que não agradam a Deus. Deus está deixando alguns de molho, como deixou ali o profeta Eli. Mas Deus, Ele está tirando de debaixo do tapete cada um. Deus está passando prumo aqueles que se dizem profetas, que falam A, B e C e acrescentam, ou então diminui a palavra do Senhor. Quando chegar lá naquele dia, a pessoa vai falar assim: Senhor, eis-me aqui. Ele fala: afasta-te de mim, eu não te conheço. Então seja como Samuel, seja como Samuel, fiel, perseverante, leve o povo à adoração, leve o povo a conhecer a Deus, leve o povo para a presença de Deus, deixando de lado tudo aquilo que desagrada a Deus, todas as crendices. Aleluia, aleluia. Deixe de lado as imitações, o sincretismo religioso, a religiosidade, as imitações. Seja você mesmo. Aquilo que Deus te orientar, faça de acordo com a vontade de Deus. Que Deus, Ele vai te dar a recompensa por você ser fiel a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coloque a sua mão em forma de concha e vamos orar. Deus, muito obrigado por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração como uma sementinha e que ela venha ser regada todos os dias para criar raízes fortes, caule forte, folhas. Venha dar folhas, Pai. Venha dar frutos e que haja prosperidade na casa daquele que obedecer, na igreja daquele que obedecer a tua palavra. Senhor, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com cada um deste canal e com seus familiares. Senhor, nos reveste com tuas armaduras. Vai na frente quebrando as artimanhas de Satanás. Vai repreendendo Satanás, Pai. O Senhor que abre portas e ninguém fecha, e que fecha as portas e ninguém abre. Sê conosco, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, estar entregando o nosso coração a Ti, para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, para que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais para trabalharmos na Tua seara e ganharmos almas para o Teu reino, através do nosso exemplo de vida. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe e se inscreva no canal. Envie para as pessoas que estão sofrendo e que precisam ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. Você foi chamado? Você quer que o reino de Deus cresça? Então a forma do crescimento é esta.
é falar do amor de Deus, com verdade, na verdade, através da palavra de Deus. Aleluia. Trazendo a luz aonde tem trevas, e o Senhor vai te abençoar, que a recompensa vem do alto. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei que horas você vai estar vendo este áudio, ou se for no rádio, ou então esse vídeo, se for no seu celular. Amém? Então, seja um evangelista do Senhor.